Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Debate público discute na Câmara a regulamentação dos food trucks. O Rio de Janeiro hoje enfrenta um problema grave de emprego. Então, o food truck ele dá emprego. Prefeitura pede a retirada da pauta de votação de projeto relativo ao Sistema Municipal de Cultura. O projeto será retirado da Câmara Municipal para adequação do seu texto. Haja visto diversas discussões para que o governo vai fazer justamente com a base, com os vereadores, com a oposição. E vereadora lança campanha contra assédio durante o Carnaval. Nós sabemos muito bem que, infelizmente, no Brasil, o índice de feminicídio está cada vez maior. E nós, mulheres, não podemos ficar paradas. E não podemos também ficar caladas. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira, de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. A gente começa essa edição falando sobre o debate público que discutiu na Câmara do Rio a regulamentação dos food trucks. Empresários do setor querem que a Prefeitura normatize a atividade que mobiliza atualmente cerca de 400 pessoas. Eu mesmo fui conferir a discussão. O debate público reuniu representantes da Prefeitura, Vigilância Sanitária e da Associação de Comida Artesanal sobre Rodas do Rio de Janeiro. Eles discutiram com o vereador Leonel Brizola soluções para o setor. Os comerciantes querem uma legislação mais flexível, a regulamentação da atividade. Desde 2018, eles lutam para renovar o alvará, que permite o trabalho nas ruas do Rio. A gente era regulamentado por um decreto, ainda da época do Eduardo Paes, e num determinado momento no tempo esses alvarás venceram. Era um alvará transitório, ele valia até o último dia útil do ano. Quando eles venceram, então, quando a gente voltou para renovar esses alvarás na CLF, que é a Coordenação de Licenciamento e Fiscalização, eles alegaram que não poderiam renovar os alvarás dos food trucks, dizendo que, para emitir os alvarás, eles dependem de um documento do patrimônio do município que dá a cessão de uso do espaço público. Como esse documento interno da Prefeitura venceu, então a CLF alega não poder emitir os alvarás. Então todo mundo que trabalhava, todo mundo que investiu o dinheiro, muitos R$1.000 nos seus caminhões, todo mundo teve que simplesmente parar de trabalhar. A vice-presidente da Associação Rio Sobre Rodas participou do debate. Ela representa uma modalidade comercial que também não consegue regulamentação para a atividade. Nossa realidade é um pouquinho diferente do food truck, porque nem o alvará nós conseguimos, infelizmente. Hoje nós dependemos de feiras e eventos, corporativos para poder se manter. Nós temos lutado há alguns anos já para tentar um decreto voltado para a nossa atividade, porque a gente não se enquadra no food truck. Dados dos representantes do setor food truck apontam para um potencial econômico. Estima-se que existam 400 pessoas envolvidas no setor no Rio, gerando centenas de empregos diretos e indiretos. Mas quem defende esta atividade econômica reclama que não tem ponto fixo para trabalhar, não tem acesso à iluminação e precisa aumentar os gastos com geradores. Por outro lado, eles alertam que a simples presença dos food trucks ajudam a revitalizar regiões pouco movimentadas da cidade. O Rio de Janeiro hoje enfrenta um problema grave de emprego. Então, o food truck ele dá emprego. Ele gera uma renda também, vamos dizer assim, uma economia espiral de dinheiro. Eu pago em dinheiro, ele recebe em dinheiro, e aquele dinheiro circula também, E aquele dinheiro circula também. Além de gerar emprego, cada food truck pode botar 2, 3 empregados, não é? E eu acho que o que tem que buscar esse diálogo é, principalmente, ver que em outros estados há leis com bastante diálogo com a categoria que deram certos. Curitiba é um exemplo, São Paulo tem um exemplo bom. Por que a gente não pode seguir esses bons exemplos e, de fato, trazer prosperidade para o Rio de Janeiro, que é o que a gente está precisando? Lei aprovada na Câmara do Rio cria regras para controlar serviços de transporte turístico no município. Agora é lei. Babilônia Feira Hype é reconhecida como de interesse gastronômico para o município.
Proposta do Poder Executivo isenta serviços de registros públicos, cartorários e notariais de multas penais no pagamento do imposto sobre serviços de qualquer natureza. Projeto de lei garante o direito à gratuidade em serviços funerários para doadores de órgãos. CPI da Conlurb. Parlamentares definem cronograma de trabalho para 2019. Após um pedido da Prefeitura, a presidência da Câmara do Rio retirou da pauta de votação o projeto relativo ao Sistema Municipal de Cultura. A repórter Simone Braga acompanhou a sessão ordinária dessa quarta-feira, que teve também o lançamento de uma campanha contra o assédio. A sessão plenária desta quarta-feira teve início com a solicitação do vereador Babá para a criação de uma frente parlamentar contra o modelo de capitalização da Previdência. Nós vamos ter que ver os membros que queiram participar desse debate para nós iniciarmos a implantação dela, porque já foi aprovado agora e precisa, na verdade, a implantação dela para ver quem são os vereadores que queiram participar desse debate. Em seguida, o presidente da Câmara, Jorge Felipe, anunciou a retirada da ordem do dia do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que prevê o Sistema Municipal de Cultura. O líder do governo, o vereador Dr. Jairinho, falou sobre a retirada do projeto. O projeto será retirado da Câmara Municipal para adequação do seu texto, haja visto diversas discussões para que o governo vai fazer justamente com a base, com os vereadores, com a oposição, para que seja refeita uma lei que vá ao encontro do que pensa toda a Câmara Municipal e as discussões sejam mais amplas. Então será retirado o texto da Câmara e vamos fazer um novo texto para poder reapresentá-lo. Já o vereador Tarcísio Mota, vice-presidente da Comissão Permanente de Cultura, apresentou uma proposta de discussão para o projeto. Uma proposta, Jairinho, inclusive conversada com a secretária de Cultura, e uma proposta que a Comissão Permanente de Cultura apresenta, de que a gente na próxima quarta-feira, 13h, na sala das comissões, possa fazer uma primeira reunião com os vereadores interessados em discutir o projeto. Que 13h, que a gente possa fazer essa reunião, que como já fizemos sobre outros projetos no ano passado, e que a gente possa fazer esta reunião na quarta-feira que vem. O presidente da Comissão Permanente de Cultura, o vereador Raimon, explicou como serão realizados os trabalhos para discutir o projeto. O que vai acontecer agora? Ele volta para a pauta normal, ele entra na pauta ordinária. Enquanto isso, nós vamos nos reunir. Na terça-feira, o Movimento Social de Cultura vai se reunir com a Comissão de Cultura da Câmara para a gente debater as possibilidades de mudança e de emendas. Depois, na quarta-feira, nós teremos uma reunião com os vereadores, com a presença da secretária municipal de Cultura, para tratarmos do que um pode ceder, do que o outro pode ceder, como é que a gente pode avançar, porque o mais importante nesse momento é a gente aprovar o projeto. Durante a sessão, a vereadora Tânia Bastos exibiu um vídeo com dados sobre a violência contra as mulheres. Sim, Polícia Militar. Oi? Alô, pode falar. O meu marido estava me espancando. Quem? O meu marido. Seu marido? Eu consegui correr, deixar meus 2 filhos ali. Eu estou toda machucada. No plenário, nós passamos um vídeo, né, de várias ligações que as mulheres ligavam para o Disque 180, pedindo socorro, porque estava sendo agredida pelo seu companheiro. Então, nós sabemos muito bem que, infelizmente, no Brasil, o índice de feminicídio está cada vez maior. E nós, mulheres, não podemos ficar paradas. E não podemos também ficar caladas. Então, visto, né, diante de todas essas situações, nós lançamos aqui essa campanha que diz o seguinte, olha, depois do não, tudo é assédio. Nós fizemos esse lançamento na quadra da Escola de Samba da União da Ilha, onde diversas mulheres foram com essa camisa para informar para os homens que não é não. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo da nossa campanha. Na sessão plenária, os parlamentares também derrubaram 5 vetos do Poder Executivo aos projetos de lei apresentados pelos vereadores. Na sessão desta quarta-feira, vereadores também comentaram sobre a proposta da reforma da Previdência
entregue ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro. Parabenizar o presidente da República por ter enviado hoje para o Congresso Nacional a reforma da Previdência. Esse que é o projeto, presidente, a pauta mais importante que existe hoje no país. E o projeto que foi encaminhado hoje à Câmara dos Deputados é um projeto moderno, é um projeto que enfrenta as grandes disparidades que existem na Previdência brasileira, enfrenta privilégios, coloca todos dentro da reforma, políticos, servidores públicos e a população como um todo. Eu penso, vereador Leandro Lira, que deveria haver um conjunto de propostas, tá? Por exemplo, ficou de fora a questão dos militares. Os militares, no ano passado, consumiram algo em torno de 90 bilhões, né, da Previdência. Colocar tudo sempre nas costas do trabalhador, colocar nas costas daquele que produz, e também do empreendedor, de uma certa forma, não é correto e essa vai ter muita resistência. A bancada do nosso partido votará contrário em Brasília à reforma da Previdência, porque consideramos que devemos defender o trabalhador, aquele que jamais conseguirá chegar com saúde aos 60 anos de idade. A reforma da Previdência não passará. Estaremos nas ruas fazendo as nossas manifestações pacíficas, ordeiras, mas estaremos nas ruas dizendo: a reforma da Previdência não pode passar porque ela penaliza o povo pobre brasileiro. Nós precisamos agora, através de uma emenda, entrar nesse projeto para que os guardas sejam tratados como eles deveriam ser tratados, como agentes da segurança pública por terem atividade policial. Nós não pensamos aqui numa aposentadoria especial porque todo mundo quer descansar mais cedo. Existem muitas atividades de profissionais que precisam se aposentar mais cedo por causa da insalubridade, principalmente, presidente, por causa do risco de vida. Nós apoiamos o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, mas divergimos nesse ponto. Os profissionais da segurança pública têm que ter um tratamento diferenciado, principalmente porque não tem hora extra, não tem adicional noturno, não tem salubridade. A salvaguarda da nação são as forças policiais e as forças militares, e nisso eu faço coro com o nosso companheiro Jones Moura. A Guarda Municipal também está nesse contexto. Você vai ver no próximo bloco. Exposição no Museu do Amanhã discute novas possibilidades de alimentação. Esse sistema, ele utiliza cápsulas de 5 milímetros que funcionam nessa ordem, são camadas de carboidratos, proteínas, lipídios e micronutrientes que se dissolvem na ordem que a gente digere o alimento normalmente. Uma leitura política da história do Rio no contexto local e no nacional. A República surge com uma ideia de tornar o país mais livre. Revisite momentos marcantes da política brasileira com análise de especialistas. 15 de novembro de 1889, o Brasil não dormiu império e acordou república. Nós tivemos 4 meses de estado de sítio por conta da revolta da vacina. Resgate a memória de locais importantes da cidade. O Rio de Janeiro, como capital da República, ele tem prédios públicos que são marcados. Não perca Fatos Políticos, na Rio TV Câmara. Os casos de sífilis dispararam no Rio de Janeiro. O número de infectados aumentou 48% de 2016 para 2017. A repórter Aline Bordalo conversou sobre o avanço da doença com o médico Alberto Chibabo, diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada pela sua presença, doutor. Eu me lembro quando eu era criança de ouvir essa palavra sífilis só em novela de época, em minissérie. Por que ela voltou? A sífilis é uma doença realmente bastante antiga, uma das doenças mais antigas que a gente tem. Tem relatos até na época, no Velho Testamento, sobre a sífilis e tal. Mas é uma doença que, a princípio, ela estava sob controle e agora a gente está tendo um surto não só no Brasil, mas no mundo inteiro, porque as pessoas pararam de se proteger, pararam de ter medo de adquirir algumas doenças em relação, por exemplo, à AIDS, a própria sífilis, outras doenças e infecções sexualmente transmissíveis. E aí, com isso, a gente teve uma expansão muito grande da doença no mundo inteiro. Uhum. Agora, eu tenho números alarmantes aqui, que eu estava pesquisando, 2.000% de casos nos últimos 6 anos só no Brasil. Exatamente. Né? Como é que a gente pode frear esse crescimento?
Acho que a gente tem que fazer campanhas, né, esclarecer a população, né, do risco e da chance de adquirir a doença. É uma doença que é muito facilmente transmissível, então é muito mais do que a maior parte das infecções sexualmente transmissíveis. E orientar que as pessoas têm que se proteger, né, com sexo seguro, utilizar preservativo, para poder diminuir a chance de adquirir a doença. Né? Uhum. Como a gente não ouve muito falar agora que está começando, né, porque está tendo campanha até mundial, como é que ela é transmitida e quais são os sintomas? A sífilis ela é transmitida basicamente por via sexual, mas como ela tem uma facilidade de transmissão muito grande, ela pode ser transmitida tanto pelo sexo oral, quanto pelo sexo vaginal, sexo anal. Então, qualquer forma de contato com as secreções sexuais, tanto do homem quanto da mulher, pode transmitir. Tem algum tipo de exame que detecte, o exame de sangue? Sim, o diagnóstico é feito através do exame de sangue, que vai mostrar que a pessoa teve contato com a bactéria, que é causadora da sífilis, e é facilmente realizado em qualquer local, até na saúde, na atenção básica. É um exame muito simples de ser realizado. E que faz o diagnóstico da doença. Uhum. E o que acontece se uma pessoa grávida, uma mulher grávida, pegar sífilis? Esse é um dos grandes problemas da epidemia atual, né? Que a mulher gestante adquirir sífilis ou estar infectada já pela sífilis mesmo no momento da gestação, do início da gestação, e transmitir pro bebê, né? E a gente ter, por exemplo, a sífilis neonatal. A sífilis neonatal, ela vai dar vários problemas nessa criança. A gente falou muito da microcefalia, da zika, mas a sífilis também causa microcefalia nas crianças, outras malformações de dentição, retardo mental, alterações ósseas. Então, várias manifestações nessa criança se ela for infectada durante a gestação e não for tratada adequadamente, se a gestante não for tratada, ou mesmo o neonato, depois que nasce, né, não for tratada adequadamente para sífilis. Nossa, é muito grave mesmo, né? Tem cura para a doença? Tem cura, a doença é tratada com uma medicação muito antiga, né, que é a penicilina, né? Então é facilmente tratada com penicilina injetável. Hoje, em qualquer posto de saúde, a pessoa consegue fazer o tratamento, fazer a aplicação. É um tratamento fácil de ser realizado e de custo baixo. A questão é fazer o diagnóstico e tratar as pessoas adequadamente. Por isso é importante essa campanha, né, doutor? Que a gente está vendo nos ônibus, nas estações de metrô, em todos os lugares. Tem que ser eficaz. Exatamente. Hoje é uma determinação do Ministério da Saúde de fazer essa campanha, de atacar esse problema de frente, principalmente porque os números de sífilis neonatal, o número de crianças nascendo com exposição a sífilis é muito alto, acima do que a gente esperaria, inclusive, né? E isso também tem impacto na questão do pré-natal, né? A mãe tem que fazer o pré-natal, esses exames devem ser feitos durante a gestação, para que essa mãe, né, durante a gestação, faça o diagnóstico e trate a doença sem que cause malefícios para o seu bebê. Muito obrigada pela sua presença e pelas suas informações, doutor. Ok, obrigado por estar disponível. Sempre que vocês precisarem, a gente vai estar aqui esclarecendo a população. Como nosso corpo faz a digestão e de que forma ele poderia absorver produtos como fungos produzidos pela batata e o milho. Mostrar novas possibilidades de alimentação é um dos objetivos de uma exposição em cartaz no Museu do Amanhã. Como iremos alimentar 10 bilhões de pessoas na década de 2050 com sustentabilidade e qualidade? Essa é uma das questões abordadas na exposição Futuro Comestível – Protótipos para uma Nova Alimentação. A exposição, que combina ciência e tecnologia, apresenta novas formas de pensar a produção e o consumo da comida do futuro,
mais saudável, eficiente e sustentável. A exposição é fruto de uma residência artística de 1 mês aqui com uma futurista de alimentação, em parceria com o Consulado da Holanda. Ela ficou aqui com a gente estudando várias formas e vários possíveis sistemas de alimentação. Então, a ideia com essa exposição é criar uma grande provocação de como é que a gente poderia fazer um sistema de alimentação novo. Então, esse sistema, ele utiliza cápsulas de 5 milímetros, que funcionam nessa ordem, são camadas de carboidratos, proteínas, lipídios e micronutrientes, que se dissolvem na ordem que a gente digere o alimento normalmente. A exposição apresenta protótipos de nutrientes e protótipos de 2 tipos de feijoada. E a feijoada, ela foi escolhida justamente por apresentar nutrientes que mostram a versatilidade da customização e personalização desse sistema de alimentação. Isso, na verdade, foi um desafio que a gente teve em criar esse sistema, que como é que a gente podia fazer um sistema massificado, mas que não fosse uma coisa que tirasse esses elementos de cultura, de afeto e tudo isso. Então, a gente surgiu com essa ideia de cápsulas, né? Não é uma coisa que pode ter um gosto, uma personalização, customização, em vez de ser pílulas de comida, que a gente vê esses sistemas quase de ração. É uma coisa que a gente queria ressignificar, né? Porque nada adianta a gente falar de comidas incríveis, deliciosas, se a gente não puder ter um sistema que contemple a população gigante do Brasil. Mas como transformar um sistema alimentar altamente funcional que consiste em pequenas cápsulas mastigáveis em algo delicioso? A ideia é diferente, de formatar um sistema de comida que pudesse ser customizado e personalizado com texturas, cheiros, cores, espessuras, né? Se você for um atleta e quiser correr uma maratona, você põe mais carboidratos. Se você quiser emagrecer, coloca uma camada maior de proteínas. Os utensílios usados para consumir a alimentação do futuro também foram produzidos em 3D no Laboratório de Atividades do Amanhã. E a instalação de algas mostra como cultivar seus próprios nutrientes em casa. Aqui a gente está na frente da instalação de algas residencial. A ideia é que no futuro próximo a gente poderia criar algas em casa que serviriam como fonte de proteínas, lipídios ou carboidratos. Com tantas informações diferentes, a exposição gera uma grande reflexão entre os visitantes. Até então, bacana, gostei bastante. Eu acho ótimo, super interessante, sabe? Porque só assim eu vou ficar menos tempo na cozinha, aí eu não precisava fazer comida, a gente tomava um comprimidinho e tava... Ninguém vai lavar louça. Ninguém vai lavar louça. Hoje em dia, tem alimento para todo mundo, só que é mal distribuído, né? Então, eu não sei se essas cápsulas seriam realmente a solução para o futuro, mas achei bem interessante. A exposição Futuro Comestível, Protótipos para uma Nova Alimentação, fica em cartaz no Museu do Amanhã até o dia 17 de março. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até amanhã.